Olá, pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem e vamos aqui para mais uma aulinha de processo do trabalho, tá certo? Nós estamos chegando, pessoal, no limite, nas últimas fases de um processo trabalhista, né? Recordando, nós começamos com a nossa reclamação, com a inicial, nós tivemos a audiência, nós tivemos a entrega da contestação, as provas produzidas em audiência, tivemos audiências, testemunhas, depois nós estudamos o não comparecimento delas, quando pode pedir o arquivamento do processo. Depois nós chegamos na fase onde falamos sobre a sentença, os pressupostos da sentença, falamos do embargo de declaração, né? Então, nós fomos seguindo a nossa fase. Depois do recurso ordinário, nós falamos do recurso de revista. Após o recurso de revista, nós temos alguns outros caminhos a seguir, mas nós vamos falar hoje a respeito da liquidação e a execução trabalhista, tá certo, pessoal? É, Essa liquidação e execução trabalhista, elas são feitas em duas fases no processo, né? Então, depois que o processo transitou em julgado, dependendo dos nossos recursos, ele pode ter transitado em julgado aqui na primeira instância, ele pode ter transitado em julgado em segunda instância, ele pode ter transitado em julgado também em terceira instância. Então, após esse trânsito em julgado, é que nós passaremos para essa fase de liquidação e execução dessa sentença trabalhista, tá certo, pessoal? Então, é somente após o trânsito em julgado que nós vamos executar. Ela terá duas fases, né? A fase de liquidação e a fase de execução, até a pessoa receber o que lhe é devido, né? Então, nós passamos por duas fases, né? A fase de liquidação e a fase de execução. Após o trânsito em julgado, pessoal, segue para a fase de liquidação, né? Não é um processo, a gente não renova esse processo. Nós vamos fazer é uma fase de liquidação, né? É feita no mesmo processo, quando é transformado o direito em dinheiro, em pecúnia. Nós temos essa fase de execução. A fase de liquidação é transformar a sentença que transitou em julgado em valor ou pecúnia. Então, nós temos ali, o juiz sentenciou, nós tivemos recursos, os acórdãos. Então, dessa sentença, desse acórdão, nós vamos fazer a liquidação, nós vamos liquidar o que foi julgado, né? Porque nós temos ali, quando nós entramos com a petição inicial, nós temos que fazer esses valores, nós temos que apresentar, né, em valor em pecúnia. Nós não podemos só colocar, tem direito a hora extra, a férias. Não, nós temos que colocar o valor. O juiz, na sentença, ele põe o valor estimado, ele vai estimar. Nessa fase de liquidação, nós vamos ali descrever item por item do que foi julgado procedente, do que não teve mudança em recurso ou que teve mudança nas fases recursais, para que nós para darmos liquidez, né, nessa sentença. Nós temos que dar números, né? Então, a liquidação ela vai ocorrer quando a sentença nós temos dois tipos, né? A sentença líquida e a ilíquida, né? Nós falamos que sempre a sentença, a maioria das vezes, na Justiça do Trabalho, a nossa sentença ela é líquida, mas nós temos que calcular os valores. Por exemplo, numa sentença líquida, o juiz vai estipular lá, o reclamado deverá fazer o pagamento de R$ 1.500 ao empregado, ponto, né? A sentença ilíquida, ela já coloca para gente que ele terá direito a tantas horas extras. Então, nós iremos liquidar esses valores, né? Vamos ver. A gente não, não é colocado, porque aí, por exemplo, o juiz vai colocar na sentença.
que esse valor ele é atualizado com juros e correções monetárias, então é uma sentença ilíquida, nós não temos ali o valor, porque nós não sabemos quando nós vamos receber, né. Então a sentença ali acaba sendo ilíquida, onde nós vamos colocar, item por item com o valor de juros e correções monetárias, né. No processo do trabalho, a condenação ela, a liquidez dela nós vamos averiguar através das horas extras, nós vamos fazer contagem de quantas horas extras o juiz, deu a nosso favor, nós vamos ver qual é o valor do salário, então nós vamos fazer tudo isso em cima do salário, então nós temos ali que fazer a liquidez, né. Essa liquidação da sentença é uma fase preparatória para a execução trabalhista, né, momento em que nós vamos apurar o valor líquido da sentença que transitou em julgado. Nesse momento, nós vamos fazer isso, né? Essa liquidação, ela tem a natureza declaratória, né? Ela vai declarar qual o valor que o requerido vai pagar para o reclamante. Ela não vai constituir direitos, né? Da sentença, nós não podemos ali inventar direitos, né? Nós vamos fazer esse cálculo declarando ali os valores que foram sentenciados, tá certo? Nós nunca podemos alterar essa sentença, né? Porque essa sentença faz formação de coisa julgada, né? A gente não pode mudar esses parâmetros que eles já foram julgados, né? Aí nós vamos ali simplesmente pegar a decisão e transformar ela em valores, tá? O juiz determina que as partes elaborem esses cálculos, né? Ele vai estabelecer, também estabelecendo ali a forma dessa liquidação de sentença, tá certo, pessoal? No próximo vídeo.